O Brasil ainda faz um balanço do desempenho nos Jogos Olímpicos de Pequim. Quem brilhou? Quem decepcionou? Onde erramos? No meio de tantas perguntas, uma certeza. Ainda temos muito a avançar na preparação psicológica dos nossos atletas. Não há como separar a cabeça do restante dos membros, do corpo humano. E hoje é mais do que provado que toda a reação em cadeia, dos nossos hormônios, das situações que a gente apresenta no dia a dia, elas são reguladas de maneira bioquímica, físico-química, fisiologicamente falando, enfim, uma série de situações acontecem no corpo humano até a gente chegar a ter uma reação de movimento. A gente fala que a preparação de um atleta ela é um tripé. Então você tem a preparação física, técnica e tática e a preparação psicológica tão importante quanto essas outras áreas. Há alguns anos atrás, na grande maioria das modalidades esportivas, especificamente o judô, se olhava o indivíduo como única e exclusivamente a parte fisiológica, anatômica, biomecânica, e esquecia-se que o atleta também tinha uma cabeça e que era determinante no comportamento dele em termos do treinamento e em termos da competição. Foi atrás desse diferencial e de um trabalho a longo prazo que, em 2004, Ney Wilson, coordenador técnico internacional da Confederação Brasileira de Judô, procurou no Flamengo a psicóloga Adriana Lacerda. O departamento de psicologia do clube foi criado por Paulo Ribeiro há 18 anos. Adriana trabalhou também na preparação de Nayara Figueira e Lara Teixeira, o dueto que representou o Brasil no nado sincronizado em Pequim. Importante o acompanhamento dia a dia, treino a treino, competição a competição com os atletas. Porque eu não vejo o trabalho da Adriana, nossa psicóloga, atuando única e exclusivamente dentro da competição. Eu acho que pouco poderia intervir se realmente não acompanhar no dia a dia de treino, competição e ganhar a confiança dos atletas para que possa haver realmente intervenções positivas e trazermos, mudar determinadas situações de competição naquele momento, para aquele atleta, naquela competição. Então muita gente não conhece. O que faz o psicólogo? Acha que o trabalho do psicólogo é um trabalho clínico. Hoje nós temos especialistas na área da psicologia esportiva, então é um trabalho voltado para o rendimento. A culpa da psicologia do esporte no Brasil não ter se consolidado há mais tempo é do próprio psicólogo, é da própria formação do psicólogo. Porque não adianta você sair da faculdade e tentar fazer um trabalho num clube. Não adianta, você não vai ter conhecimento, porque o esporte ele tem características muito peculiares, onde você precisa dominar essas características, precisa se fazer entender, precisa falar o nível das ideias e da mentalidade do jogador, do atleta. Você precisa conhecer o esporte que você está trabalhando, se é o futebol, conhecer o futebol, se é o vôlei, conhecer um pouco do vôlei, como é que funciona aquele métier, que coisas concorrem para que as situações saiam de forma boa ou de forma ruim. Como que as vitórias podem vir, as derrotas, o que acontece depois das derrotas, isso você não aprende na faculdade. Muito disso da visão de que o psicólogo é o bombeiro vem da falta de conhecimento, porque o psicólogo não tem como fazer um trabalho em cima da hora, no dia da competição, ele não é milagreiro, se fosse, a gente não tem uma receita, não é mágica, cada indivíduo funciona de uma forma. Você chegava com uma pessoa que se intitula com vários nomes, muitos deles até engraçados, consultor de melhoria de performance, personal emotion, engenheiro motivacional, enfim, uma série de nomes se dá a esse tipo de pessoa, que acha que simplesmente chega numa agremiação, numa equipe, tira da sua cartola o DVD da vida do Ayrton Senna, que é um exemplo de vida, óbvio, coloca esse DVD, a equipe vai assistir, oh, que maravilha, a vida do Ayrton Senna, vai se automotivar, Só que a coisa não funciona dessa forma, a coisa não é uma brincadeira, é uma ciência. E por ser uma ciência, requer que você conheça o teu grupo para que você saiba se você pode, naquele momento, mostrar a vida do Ayrton Senna, se você vai de fato motivar aquele grupo com a história do Ayrton Senna ou se você vai botar o teu grupo lá para baixo. Por que eu digo isso lá para baixo? Porque às vezes muitas pessoas vão olhar a vida do Ayrton Senna e vão dizer, eu não vou conseguir chegar nunca a isso.
perda de movimento, por detalhe de décimo de chegada, de corrida, de salto, enfim, de uma série de coisas. Se você não tem isso controlado, ou pelo menos conhecido, a tua chance de chegar à vitória é muito mais difícil. A gente tem a tendência de achar que quanto mais motivado a gente estiver, né, quanto mais a situação for para nós motivadora, mais a gente vai ter um desempenho perto do ótimo. Muito pelo contrário, motivação tem nível, né? Se você tem um nível de motivação muito elevado, você carrega junto dessa motivação um nível de ansiedade também muito elevado. A maneira com que você sabe que ela está lá, a maneira com que você trabalha a ansiedade é a grande diferença. E foi o ponto-chave. Eu trabalhei questões do pode dar certo, pode dar errado, como eu vou agir diante de cada situação, a tranquilidade para saber como eu deveria estar e que as coisas podem seguir. Existe a diferença de você ter atitude assertiva e positiva e você conhecer seus limites, sua autoestima, saber até onde você pode ir, do que aquela pessoa que não se preparou e que comumente no Brasil se vê, vai na raça. E o que eu vou conseguir, né? Na raça, no peito, eu tenho personalidade. As pessoas falam isso, não sabem o que estão falando, né? Eu vou que eu tenho personalidade. O que é isso? Né? O que é ter personalidade? O que é ter raça? Não basta simplesmente achar que tem. É preciso desenvolver. Então não adianta a gente misturar o que a gente pensa, vai na raça, na emoção, na paixão, que com raça, emoção e paixão, porém sem se conhecer e sem limite, a gente não vai dar em nada, vai amarelar mesmo, que é o que todo mundo diz. Existem várias coisas interferindo nesse processo, você tem que ver qual a modalidade que é, qual a estrutura que ele teve, qual o tipo de investimento, se ele teve preparo emocional, se a preparação técnica dele foi adequada. Então, para você afirmar alguma coisa dessa, você tem que ter conhecimento de causa, tem que ser alguém que esteja acompanhando. Caso contrário, eu acho uma afirmação muito cruel. Então, eu acho que o nosso atleta precisaria ser um pouquinho mais frio. E a partir do momento que você fica um pouco mais frio, a tua concentração melhora, o teu nível de atenção melhora, a visualização do teu campo de ação melhora. Minha preocupação é que as confederações, os dirigentes, os técnicos não vejam na figura do psicólogo, como eu falei anteriormente, a certeza da conquista de uma medalha, de um resultado. O trabalho do psicólogo, o psicólogo vai atuar, a gente atua nos bastidores, é uma área acessória junto com as diversas outras que estão ali, a nutrição, fisioterapia, medicina. Hoje a gente tem um campo muito vasto de ciências do esporte para atuarem na performance do atleta, mas é encarar a presença do psicólogo como alguém que vai auxiliar dentro de uma determinada área, que é a psicologia do esporte, para determinado rendimento. Mas que não significa que toda a confederação agora que contratar um psicólogo, que então em Londres vai atingir e vai conquistar a medalha de ouro. Essa é a minha preocupação. Então acho que isso tem que estar muito claro na cabeça dos dirigentes, de quem está à frente das confederações, mas em contrapartida saber que sim, o auxílio do psicólogo é importante e que isso veio à tona justamente pela questão da Olimpíada, disso ter culminado nessa discussão toda, que foi muito positivo, claro, para a nossa área, porque eu acredito que as confederações vão recorrer mais ao auxílio desse profissional e que é super importante. Eu fico muito apreensivo, não com essa coisa de, não, o psicólogo é que vai resolver tudo, mas eu digo, que psicólogo vai resolver tudo? Essa que é a grande pergunta. Quantos no Brasil você pode contratar como psicólogo do esporte? Isso tem que ser pensado. Volto a dizer, não adianta você tirar um psicólogo da universidade, jogá-lo dentro do vôlei, por exemplo. Não adianta. Tem que ter especificidade, tem que ter especialização. As pessoas precisam desmistificar essa história de, olha, o psicólogo. Parece até que a gente olha para o atleta, sabe tudo o que acontece com ele, sabe da vida dele inteira, e não é assim, né? A gente é um profissional que está somando na comissão técnica, e ponto. E os meus colegas também precisam entender isso. Tudo você pode resolver e criar uma situação de harmonia entre os membros de um grupo. Então eu acho que a comissão técnica, juntamente com o psicólogo, pode encontrar o ponto ideal que seria da performance perfeita para conseguir um grande resultado.